Tá. Aparecer? É, né? Aqui só tem água, né? Eu fico assim, ó. Eu recebi um vídeo assim. Bom, então boa noite a todos. Meu nome é Cláudio, eu sou psicólogo, voluntário aqui no Caná. Trabalho também lá na fazenda, toda sexta-feira, com a comunidade feminina aqui e depois lá na fazenda também, com os internos. Hoje eu vou convidar vocês a participar de uma reflexão que é muito importante sobre, para a gente entender o que é o ser humano. E por que isso é importante a gente entender o que é o ser humano? Por que isso é importante? Porque é o ser humano que vai atrás da droga. Hoje eu vou tentar falar menos de droga e mais do ser humano. E quais são as reais necessidades do ser humano? De que nós necessitamos? Nós precisamos de alimentos? Precisamos? Precisamos de roupa, de casa, de carro, de celular. Precisamos de tudo isso? De dinheiro? Nós precisamos? Bom, vai depender de como é que você define o ser humano. Porque se a gente for considerar o ser humano como um ser material, que é esse corpo biológico que nós temos, nós precisamos de todas essas coisas. Só que o ser humano é o corpo. Nós somos o corpo. Então nós somos mais do que um corpo. Nós somos diferentes dessa cadeira. Porque nós temos desejos, sonhos, sentimentos. Não é isso? Então, nós, seres humanos, na nossa essência, porque se a gente fosse apenas a matéria, como os ateus acreditam, que quando a gente morre acaba tudo, se a gente fosse só isto, não tinha sentido a gente estar aqui hoje. Não tinha sentido a gente trabalhar como voluntário de alguma coisa. Não tinha sentido a gente procurar crescer, né? Aprender, estudar, se sacrificar, porque todos nós íamos terminar do mesmo jeito. 7 palmos dentro da terra. Então todas as religiões, sem exceção, todas elas acreditam em que uma vida após a morte. Do budismo, do espiritismo, do catolicismo, né, do movimento pentecostal, dos evangélicos. Então, se é a religião, a gente acredita na transcendência do ser humano, que as coisas não acabam quando a vida aqui na Terra termina. As religiões divergem, para onde que essa alma vai. Cada uma fala uma coisa diferente, e eu não sei quem tem razão. Então cada um tem sua crença. Aqui, apesar de ser uma instituição católica, aqui é um lugar que acolhe todos, seja católico, evangélico, espírita, ateu, budista. Aqui todos nós temos uma coisa em comum: estamos sofrendo com um ente querido afundado nas drogas. Então aqui as divergências religiosas não existem. E aliás, a droga, nesse ponto, ela é igual a Deus, não discrimina ninguém.
Pega o católico, o evangélico, o espírito, o ateu, o rico, o pobre, o branco, o preto, né? O muçulmano, o judeu, pega todos, sem exceção. Então, quais são as reais necessidades deste ser humano que eu estou definindo aqui, que é esse ser espiritual? Então, quem precisa das coisas materiais é o corpo. Nosso espírito não precisa de coisas materiais. E por que isso é importante a gente refletir? Porque durante um bom tempo da nossa vida, nós acreditamos que ser uma boa mãe, um bom pai, era dar o melhor para os nossos filhos. A melhor escola, o melhor celular, a melhor roupa, a melhor casa, o melhor carro. E é interessante que a gente fez tudo isto e nosso filho afundou na droga. Tem esquisito, né? Isso é tão complexo, gente, mas tão complexo, que nem o dependente de droga sabe por que ele se envolveu com droga. Se você chegar a perguntar para ele, por que você se envolveu com droga? Não sei. Eu acho que foi influência dos meus amigos. Porque ele vai achando. Um achismo horroroso. Então, a primeira necessidade de todo ser humano, esse ser humano que vai acima da matéria, a primeira que está aqui na minha página 80, sabe qual que é? É ser feliz. Tudo que nós fazemos na vida tem uma finalidade. Nós acreditamos que vamos ser felizes. Por exemplo, quando você vê aquela fila enorme de gente na casa lotérica para jogar na Mega Sena da virada, a gente acha que os brasileiros estão querendo ficar ricos com um bilhetinho, mas na verdade não é. Nós estamos querendo ficar ricos porque nós acreditamos que a riqueza vai nos trazer felicidade. E riqueza traz felicidade, gente? Paga o prejuízo que a felicidade dá. Oi? Paga o prejuízo que a felicidade dá. Se dinheiro trouxesse felicidade, a gente não ia ver tanta gente rica, triste, deprimida. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço, não é pouca gente não. É muita gente podre de rico, infeliz, deprimido, indo em psiquiatra, tomando remédio para dormir. A gente está de fora, acha, nossa, ele está bem na vida. Porque dinheiro não traz felicidade. E nem a falta do dinheiro. Pobreza também não traz felicidade, não. Porque tem gente que fala isso com muito orgulho, né? Eu sou pobre, mas sou feliz. Pobreza também não traz felicidade. E o que traz felicidade então? Casamento não traz felicidade. Eu fico olhando todo casamento que eu vou, eu fico vendo como é que os pastores, os padres, né, estão despreparados para entender esse ser humano. Porque o que a gente escuta dos pastores e padres falando no casamento? Você está casando para fazer o outro feliz. Você só vai ser feliz se você conseguir fazer o outro feliz. Pelo menos sob o ponto de vista da psicologia, isso é uma verdadeira surto social. Ninguém é capaz de fazer o outro feliz. Você pode ter casado com o homem mais incrível que existe na face da terra.
Se você escolher ser infeliz, você vai continuar sendo infeliz. O casamento, a função do casamento não é, a gente não casa para ser feliz. Você pode ser feliz solteiro, você pode ser feliz casado. Qual que é a função do casamento? A função do casamento são duas. Uma é a procriação. É a maneira mais inteligente que o ser humano encontrou para criar filhos. E é o casamento. Com todos os problemas que tem, ali é uma estrutura que você vai criar um lar para criar os seus filhos. Numa relação estável. A outra função, que eu não vejo religioso nenhum falando, que é a função do crescimento espiritual. Porque um casamento é um Big Brother. Você pode esconder quem é você do seu namorado, da sua namorada, mas quando você está debaixo do mesmo teto, dormindo do lado do outro, não tem jeito de se esconder quem é você. Ali você vai ter que aprender, pôr em prática no seu casamento tudo que você aprende lá na sua igreja. Ali você vai ter que aprender a perdoar 70 vezes 7, eu acho que até mais do que isso, né, que Jesus falou. Senão você não fica casado. Você tem que perdoar 70 vezes 7 vezes 70 vezes 7 vezes 70 vezes 7. Muito mais do que o Jesus falou. Ali você vai ter que aprender a agradecer. Você vai ter que aprender a ser solidária nos bons e nos maus momentos. Não é só nos bons momentos. Porque no namoro é só nos bons momentos, né? No casamento não, você vai estar lá doente, está no hospital, você tem que largar tudo, está lá do lado do seu maridão, do lado da sua esposa, e você está ali compartilhando. Porque se você vai para o casamento pensando que você vai ser feliz no casamento, quando você começa a ver que você casou, não foi só com uma princesa, que junto com a princesa tem uma bruxa, né? E quando você casou com o seu príncipe, junto com o seu príncipe também tinha um sapo, que ronca, que solta pum de madrugada, né? Que tem mau hálito, que não gosta de tomar banho, que usa aquela mesma bermuda o mês inteiro. Por que isso? Me enganaram. Tem chulé, né? Ainda gosta de futebol. E quando bebe? E quando usa cocaína? Né? Então, na verdade, ser feliz. Tem um livro que a gente trabalha lá na fazenda que se chama Felicidade, um trabalho interior. Tem ele aqui, de John Power, é um jesuíta, que ele fala que a felicidade, você tem que ir atrás desta felicidade. E é engraçado que como é que nós, codependentes, nós ficamos tão vulneráveis, né? Qual que é aquele discurso comum das mães falarem assim, principalmente as mães? Se meu filho estiver bem, eu estou bem. Se meu filho estiver mal, eu estou mal. Então você entregou a sua vida para um filho dependente de droga, totalmente desorientado, desnorteado, a maioria deles extremamente imaturo, instável, psiquicamente falando, sem nenhuma perspectiva de futuro. Você entregou sua vida para a mão dele. Você não pode entregar sua vida para a mão de ninguém. Você tem que se apropriar da sua vida. Eu tenho que ser feliz, apesar do meu marido estar usando droga. Eu tenho que ser feliz, apesar de meu filho estar usando droga. A felicidade. John Lennon tem uma frase muito bonita que eu gosto muito de usar essa frase, e que tem ela aqui no livro. John Lennon
quando ele estava mais maduro, que ele começou a ter uma caminhada espiritual, né, no budismo, ele, em determinada época, já quase antes dele falecer, ele interrompe um show lá nos Estados Unidos e manda uma mensagem para os jovens, a seguinte mensagem, entre aspas: jovem, não busque a felicidade no dinheiro, no sexo e nas drogas. Eu estive em todos esses lugares e só fui encontrá-la quando eu procurei dentro de mim mesmo. Poucos homens teve tanto dinheiro, teve tanto sexo, teve tanta fama como John Lennon. E ele estava afundado na depressão. Quando ele conheceu Yoko, que ele começou a meditar, quando ele começou a ter um processo de conversão espiritual, ele começou a encontrar uma paz que até então ele não conhecia. Então a sua felicidade não está, a nossa felicidade não está em nada material. Tem uma frase de um outro pensador também, que eu gosto muito dele, né, que ele diz o seguinte: por ser espírito, nada material preenche o vazio do coração do homem. Sabe quem é esse pensador? Não, Cláudio Martins Nogueira. Essa aí foi uma frase, não sei se o Chico Xavier falou alguma coisa desse tipo, mas um dia na frente do meu computador veio essa frase: por ser espírito ou alma, não importa o nome que a gente dê, nada material vai preencher o vazio do coração humano. A gente vê isso muito claro com as esposas de dependentes de drogas. Elas dizem assim: o meu problema é meu marido bebendo, tem 20 anos que eu estou tolerando aquela mala sem alça. Se meu marido parar de beber, eu vou ser a mulher mais feliz do mundo. Ele vai vir para o Caná, vai para a fazenda, ingressa no AA, ela vai separar dele. Vocês acreditam que acontece isso com muita frequência? Vocês acreditam nisso? Ou seja, o que aconteceu com essa esposa? Quando ela viu que o marido dela parou de beber, o que ela vai ter que se deparar? E que ela viu que ela não era a esposa mais feliz do mundo, ela tem que olhar no espelho. Ou seja, ela tem que olhar para ela mesma. Ela já não dá mais para ela esconder por trás de um marido alcoólatra. Os problemas dela não é mais o marido alcoólatra. Os problemas dela está onde? Dentro dela. E aí, que é a codependente que precisa de um marido para ela cuidar. Se o dependente sai dessa condição de dependente, ele começa a ficar chato, porque ele quer dar palpite nas contas da casa, no supermercado, na criação dos filhos. Aí essa esposa codependente entra simplesmente em pânico. Como ela não tratou da codependência dela, aí ela vai fazer aquilo que eu chamo de ressuscitar defunto. Você sabe o que é ressuscitar defunto? Codependente faz isso com muita propriedade. É começar a jogar na cara do marido tudo que ele fez no tempo da adicção. Eu nunca vou te perdoar aquela vez que você me traiu, aquela vez que você gastou o dinheiro todo lá no boteco e deixou a gente com as contas atrasadas. E a gente começa a falar isso no ouvido deles e vai jogando isso na cara deles até que eles vão se desestabilizando emocionalmente e voltam a beber. Inconscientemente, a esposa está pedindo pelo amor de Deus para o marido voltar a beber, para ela não ter que tratar das mazelas dela. Muito doido o ser humano, não é? Então, ser feliz, você tem que correr atrás da sua felicidade. Ser feliz é igual ir no banheiro. Ninguém pode ir por você.
Entendeu? Então você tem que começar a separar o que é seu e o que é do outro. Porque o codependente, por exemplo, sempre vê o que o dependente está fazendo de errado. E nós? O que nós estamos fazendo de errado? Onde que nós temos que consertar? Onde que nós temos que amadurecer? Então, uma das necessidades do ser humano é ser feliz. A outra necessidade do ser humano é muito interessante, que está aqui na página 81, é ser útil. Nós nascemos para servir. O segredo da prosperidade, da verdadeira prosperidade, está em servir. Quanto mais pessoas você conseguir servir, mais sucesso você vai ter. Agora, se você está trabalhando só pelo dinheiro, só pelo dinheiro, só pelo dinheiro, você perde a graça de viver. Sem sentido. Você fica sem sentido. A gente vê isso muito dentro da sala de aula. O aluno sabe do professor que dá aula só pelo dinheiro. E o aluno sabe do professor que ama dar aula. Se eu perguntar para vocês aqui, algum professor que te marcou na sua vida de estudante, na hora você vai lembrar de cada um, desde lá do primário. Lembrou ou não lembrou aí agora? Porque foram professores que transmitiam amor no que estava fazendo, estava sendo útil. Uma palestra, você sabe quando o palestrante está falando com amor, está falando do fundo da alma dele, e aquele que decorou um texto para falar para vocês. Sabe ou não sabe? Então nós temos necessidade de ser útil. E é interessante que desde pequenininho, uma criança quer ser útil com os pais. Então o pai está lavando o carro, o menino de 3 anos de idade, 4 anos de idade, já está querendo pegar o pano para limpar a roda. Aí o que o pai fala? Sai daqui, menino, você está me atrapalhando. Mesma coisa, a mãe lá está arrumando a cozinha, vem a menininha, ou o menino, né, doido para ajudar a mãe. No mundo apressado que nós estamos aí, né, tudo tem que ser correndo, você está fazendo uma coisa, está pensando em outra, está pensando em outra. Aliás, essa é a especialidade da mulher, né? Eu nunca vi conseguir fazer tanta coisa ao mesmo tempo, né? E aí depois ela senta no sofá, eu estou estressada, estou cansada, tudo nas minhas costas, aí vai reclamar, né? Não deixa ninguém fazer. Se o homem resolve fazer um arroz e pega a panela de feijão, é motivo de briga. Aí o homem é muito acomodado mesmo, então não vai fazer nada, senta no sofá, né? Estica que é barrigão lá, né? Vou assistir futebol, deixa a mulher se estrepar lá na cozinha. Essa é a parte boa. Essa é a parte boa, né? Então, o ser humano, as mulheres põem os meninos para correr, sai daqui, você está me atrapalhando. E ela mesma resolve lavar os pratos, ela mesma resolve fazer tudo. E o menino, a menina, está querendo ajudar, está querendo ser útil. E nós vamos podando isso desde pequenininho. Eu estou ficando muito assustado no meu consultório, eu estou atendendo muitos jovens, de 18, 19, 20, 15, 22, 25, 28. Não sabe fazer nada. Não sabe fazer nada. Nada. Uma geração que não sabe fazer um currículo e não tem coragem de chegar numa padaria, pedir emprego, conversar com o dono da padaria, tem vergonha. Fica jogando videogame com 30 anos de idade nas costas.
Uma geração que fica só esperando do quarto a mãe gritar que o almoço está pronto. Ele vai lá, enche o prato e leva lá para o quarto. Nem sentar à mesa junto com a família não assenta. Ainda deixa o prato no quarto. E nós ficamos lá, surtados, xingando, mas nós não ensinamos isso para eles. Nós ensinamos o quê? Dá tudo na mão para eles. Ou seja, nós estamos tirando dos nossos jovens uma necessidade que todo ser humano tem, que é qual? Ser útil. E o pior é que a nossa codependência é tão maluca, mas tão maluca, que quando ele começa a arrumar o primeiro emprego, ganhando um salário mínimo, ele chega para a mãe e fala: mãe, fica com 50 reais aí para ajudar, para fazer, comprar, pagar a padaria. O que nós respondemos para eles? Precisa não, meu filho, abre uma poupança para você. Aí nós estamos criando um bando de jovens egoístas, que pensa só no próprio umbigo e que vai ficar adolescente até os 40 anos, quando você tiver com 80. E ele vai ficar de olho no dia que você vai receber aposentadoria para ir lá e te tirar. Isso já está acontecendo. Vocês sabem, né, que os avós estão endividados aí, né, com esse crédito consignado, pegando dinheiro emprestado para filhos e netos irresponsáveis. Estou exagerando? Agora, nós estamos perdendo uma geração que deveria estar produzindo, sendo útil, gerando riqueza para o país. Estão perdendo para droga. Estão perdendo, não é só para droga não. Perdendo para o celular, para o videogame, para a televisão. A televisão hoje é a que menos está dando, né, perto do computador. E nós pagamos a conta. Nós pagamos a conta do celular deles. Nós pagamos a conta de luz, de água, de telefone. Eles ficam lá ainda pedindo mais. Pedindo mais. São eternos insatisfeitos. Então, quando você começa a se sentir útil, sua vida encontra um sentido. É bom demais, né? Se sentir útil. Certo? Quando você começa a sentir útil, por exemplo, aqui no Caná, você sabe quando você começa a crescer mesmo no seu tratamento? Você sabe quando? Quando você é voluntário. Quando você é voluntário. Quando você está coordenando a reunião. Quando você se prontifica. Eu queria dar uma palestra também sobre um determinado assunto, eu vou me preparar. O que eu aprendi nesses 28 anos trabalhando com dependentes de drogas e estudando as faculdades todas que eu fiz, você sabe onde que eu aprendi mais? Por isso que quando vocês leem meus textos, escutam minhas palestras, parece que o Cláudio mora lá junto na casa de vocês. Eu fico só vendo o familiar um cutucando para o outro, né? Cutucando para o outro, que a carapuça vai caindo em tudo, né? Eu me lembro uma vez lá no Eldorado, eu dei uma palestra lá, tinha um dependente que ia por lá escutando a palestra, já tinha saído da fazenda. Quando terminou a palestra, ele falou assim: ô Cláudio, por acaso você estava na janela lá do meu quarto? É isso mesmo. Eu falei: mas por quê? Os trem, tudo que você falou que minha mulher, que as esposas falam com o dependente que saiu da fazenda, minha mulher falava comigo. Ou foi minha esposa que te contou? Porque eu aprendi quando eu comecei a ajudar, ser útil. E é interessante, gente, que é um mistério que quando você começa a ser útil para as pessoas te valorizam. As pessoas começam a acreditar em você. Então, quando nós, codependentes, ficamos paparicando um dependente de drogas, hoje eu escutei uma coisa que é assustadora.
A mamãe, com um filho de 15 anos, chegou a falar comigo que até hoje ela faz questão de fazer a ponta do lápis do filhinho dela. Vocês acreditam num negócio desse? Uma vez eu fui convidado para almoçar na casa de um dependente de drogas que estava aqui no Caná. A mãe dele me convidou para almoçar. Não sei se não me convida não, tá? Porque eu vou. Se for me convidar, esteja disposta a receber o Cláudio. E aí eu fui. Ela me convidou, não sei se foi por educação. Eu gostaria muito de fazer um almoço para você no domingo, tá? Só pode marcar que eu vou. Aí eu acho que ela ficou sem graça do escapulir, né? Aí marcou. Eu acho que ela arrepende até hoje de ter me convidado para almoçar. Porque eu cheguei lá na casa dela, tá lá a comida lá no fogão, uma casa simples, né? O menino dela tinha, na época, 27 anos, 1,85 m de altura, né? Dependente de drogas. Aí ela falou que podia e servir, né? Aí eu fui, né? Fui servir, peguei o prato, eu mesmo fui servir lá no fogão. Aí estou vendo o bonitão lá sentado, 1,87 m de altura, sentado esperando. Aí eu olhei para ele assim e perguntei: você não vai almoçar não? Vou, pode ficar à vontade aí. Aí eu sentei, estou vendo o bonitão do outro lado, sem prato, sem comida, sem nada, sentado. Gente, vocês acreditam? Você já sabe, né? Vocês já viram a cena? Vocês acreditam que essa mãe foi lá, pôs o prato de comida para o bebê dela, de 27 anos, e pôs na mesa do bonitão? E o bonitão ainda falou com ela assim: só pôs muito arroz, tira um pouco. Aí eu não aguentei, gente. Aí o psicólogo entrou em cena. O psicólogo entra de férias, né? O psicólogo entra de férias. O tempo inteiro a gente está analisando o comportamento humano. Aí eu falei para ela, assim: é assim? A senhora quer que seu filho saia das drogas? Ele vai morrer na droga se a senhora não se tratar. Aí eu falei com ele: você toma vergonha na sua cara, que você também está muito acomodado nesse lugar, rapaz. Você vai ficar bebê da mamãe o resto da vida? Aí os dois começaram a rir, né? Falaram: não, Cláudio, eu não tinha percebido isso ainda. Parece que nós ficamos cegos, né? Nós somos tão malucos, nós codependentes, que quando a gente vai fazer compra no supermercado, quando você começa a pôr as coisas no carrinho, você só lembra do que seus meninos de 1,80 m gostam de comer. Ele gosta de iogurte. Ele gosta de não sei o quê. Você já viu essa cena? Você não lembra do que você gosta. Você só lembra do que seus meninos de 1,80 m gostam de comer. Tem um texto meu aqui no meu livro, que eu gosto muito, é uma analogia que eu faço, que chama A Escolha do Pão. Eu vi minha codependência na hora que eu estava comprando pão de manhã na padaria, né? Que eu chegava na padaria para comprar pão, e eu tenho essa mania, né? Você tem 5 pessoas na minha casa, né? 2 pães para um pão para outro, né? Eu colocava o pão de toda a minha família. Qual que era o último pão que eu colocava na sacola? Era o meu. Um dia, quando eu coloquei o último pão que era o meu, peraí, mas que codependência horrorosa. Aí eu comecei a fazer diferente. Todo dia de manhã que eu chego na padaria, o meu pão é o primeiro. Pensou você primeiro, né? Eu penso: o meu pão é primeiro. A gente tem que pensar em nós primeiro. Isso não é egoísmo, isso é amor próprio. Aliás, quem já andou de avião aí sabe que as instruções que tem lá, quando a máscara cai, qual máscara você tem que colocar primeiro? É do seu filho? É sua. Você poderia ajudar as outras pessoas. Então eu estou viajando lá de avião, eu estou analisando lá
A codependência. Né? Então, o codependente não vai fazer isso. O codependente vai procurar o seu dependente. O meu dependente não pode morrer. E eu posso. Você sabe que o codependente é muito parecido com os santos, né? Sabia? Qual que é a ideia do santo? Não é dar a vida pelo outro? Nós damos cheque especial, né? Emprestamos dinheiro para ele. Quando você começar a trabalhar, você me paga. Olha, sabe que doideira que nós fazemos? Nós antecipamos presente de Natal 3 meses antes. Tudo para atender o bonitão. Então nós temos que entender: o santo dá a vida pelo outro. Qual que é a diferença do santo e do codependente? Você sabe? Tem uma diferença enorme. É por isso que o codependente não é santo. Sabe qual que é? É que o codependente reclama. Eu faço tudo por você, você não me dá valor. Você dá valor ao pão da rua. Mas na hora que você foi preso, quem é que estava lá tirando você? Era eu. Larguei tudo que eu estava fazendo para ir lá tirar você da cadeia. A gente joga, cobra com juros e correção monetária. Quando eles estão na fazenda e eles resolvem ir embora, o que a gente fala com eles? Seus. O que é? Um zero à esquerda. Eu estou fazendo esse sacrifício de ir lá no Caná por sua causa. Assistir aquela palestra que é narigudo que fica só falando, ferida na minha cara lá, falando o que eu estou fazendo em casa, né? Por sua causa você não deu valor a nada. Não é assim que a gente fala com eles? Você não entendeu patavina nenhuma, você não está aqui por causa deles. Você está aqui porque você estava sofrendo tanto com a droga deles. Você veio aqui buscar ajuda. Você veio aqui por causa do seu sofrimento. Por isso que você está aqui hoje. Não é por causa do seu dependente, não. Mas é pior que depender da família, continua da mesma coisa. É. Bom, mas vamos voltar, que eu falei que eu não ia falar de droga, né? Estou falando. Então, quando você começa a fazer isso com o seu dependente, você está tirando a necessidade que o ser humano tem de ser útil. Então, quando o dependente quiser fazer alguma coisa para você, você tem que deixar fazer. Faça, meu amor. A cozinha sua é toda sua hoje. Hoje eu quero descansar. O dependente tem que aprender a dar, a ser útil. Porque a vida do dependente de drogas é de uma inutilidade terrível. Então a vida não tem sentido para ele. Você já imaginou, gente? O cara ficar a noite inteira usando droga. Um dia, foi até esse rapaz que eu almocei na casa dele, um bebê de 1,80 m de altura. Eu perguntei uma coisa para ele que eu nunca esqueci da resposta dele. Eu perguntei para ele assim: por que o dependente de droga gosta de ficar a noite inteira acordado e dorme o dia inteiro? Ele me deu uma resposta que eu achei fantástica. Ele falou assim: Cláudio, eu não posso falar para os outros, mas no meu caso, a noite é o mundo da fantasia. Está todo mundo maquiado, a gente pode fazer qualquer coisa que no escuro ninguém vê. E durante o dia, você não tem ideia de como que a gente sofre quando a gente está chegando 5, 6 horas da manhã e vê nossa mãe, nosso pai, nossos irmãos levantando para ir trabalhar. E você tem o dia inteiro para ficar à toa. A vida da gente perde o sentido, sabe? Aí eu tenho que dormir o dia inteiro para não ver a luz do dia. Eu acho que ele não estava sozinho nisso, não. Tem muito dependente químico que já chegou nesse ponto, que fica prostrado, trancado dentro do quarto, porque nós tiramos o direito dele de ser útil, quando nós começamos a dar tudo na mão deles. Está vendo?
vendo onde é que nós estamos errando? Está vendo ou não? Então, quando você exige do seu filho o dinheiro para pagar a conta de gás, de luz, de água, você vai escolher, você está ensinando o seu filho a ser útil. Outra necessidade de todo ser humano, sabe qual? Ser elogiado. Gosta de ser elogiado. Todo mundo gosta de ser elogiado. Até para levantar a autoestima, né? Até para levantar a autoestima. Para levantar a autoestima. Então, o ser elogiado É necessário. Tem outra ali, ó. O ser humano, ele tem necessidade de ser elogiado, ser reconhecido. Tem o que faz. Isso. E o que nós fazemos com o dependente químico? Só reclama dele, só xinga, só... Meu Deus do céu! Nós colocamos lenha na fogueira. E o pior, gente, a gente impressionante, porque o ser elogiado, ele é tão importante. Eu lembro que eu assisti uma palestra, inclusive eu escrevi sobre isso no meu livro, no meu jornal de hoje, ser amado para ser educado. Eu aprendi isso com aquele Roberto Carlos, contador de história. Tem uma palestra dele lá no YouTube. Agora eu descobri o YouTube. Estou assistindo palestras de pessoas fantásticas no YouTube, inclusive as minhas. E eu descobri o Roberto Carlos, eu conheci ele pessoalmente. Ele já esteve aqui frequentando as reuniões aqui do canal. E tem uma palestra dele. Quem não sabe quem é o Roberto Carlos, é o contador de história, que é um dos contadores de histórias mais reconhecidos, entre os 5 melhores contadores de histórias do mundo. Mora aqui em Birité, que foi o pior menino que estava na FEBEM. Ele fugiu da FEBEM 37 vezes, até que chegou uma francesa e chegou lá na FEBEM e pediu a direção da FEBEM para apresentar o pior menino que tinha na FEBEM. Aí veio o Roberto Carlos, com seus 9 aninhos de idade, sendo apresentado para essa francesa, que era uma pedagoga francesa. Aí a francesa levou ele para a casa dela, para o apartamento dela. Ela morava lá na França e ia ficar aqui 60 dias, porque ela queria um filho. E aí eles autorizaram ela levar, e ele conta que essa francesa ensinou para ele algo que até então ele não tinha aprendido. Não. Através do elogio, ela foi demonstrando amor. Ela começou a elogiar o Roberto Carlos e começou a falar das qualidades que ela ia percebendo nele. Aí o Roberto Carlos contou, falou assim: mas peraí, tem alguém no mundo que me ama, que essa mulher está olhando para mim de maneira diferente de todo mundo lá da FEBEM, que falava que eu era vagabundo, que eu não prestava, que eu ia ser bandido, que eu ia morrer nas drogas, que eu ia fazer isso, que eu ia fazer aquilo. Não estava enxergando nem as qualidades. E ela enxergava a qualidade nele. E começou a elogiar esse menino. E esse menino começou a corresponder a esse elogio. E aí, ela resolveu ensinar ele francês. Ela aprendeu primeiro o francês do que o português. E aí, ele tinha que dar uma resposta a esses elogios. Aí ele desenvolveu o que ele chama de pedagogia do amor. Nós não vamos conseguir educar sem antes os nossos filhos sentirem o amor que a gente tem por eles. Não adianta amar. O nosso sofrimento não é falta de amor.
é falta de manifestação de amor. E amor não é passar a mão na cabeça. O amor é acreditar na potencialidade do outro, coisa que o codependente não acredita. Você quer a prova que nós não acreditamos no nosso dependente? Quando a gente vem pela primeira vez, eu lembro da minha mãe aqui, nesse canto aqui, ó, 28 anos atrás, quando o Padre Oswaldo falou com minha mãe: se vocês não conseguirem trazer Nivaldo aqui, não adianta nada. Aí minha mãe virou assim: ah, Padre Oswaldo, você não conhece meu filho, ele é muito teimoso, ele não vinha aqui por nada neste mundo. Olha como é que minha mãe confiava no filho. Minha mãe está sozinha nisso não, né? Quando eles resolvem internar, como é que a gente fica aqui fora? Nossa, será que vai dar conta de ficar lá? E se ele resolver voltar amanhã? Não é assim? Quando você vai pegar com a carta ali, dá tão frio na barriga. Será que ele está querendo ir embora? Vocês estão rindo? Vocês mesmo? Deixa eu falar uma coisa. O errado é observar, o certo não é observar. Não. E é interessante, só me lembrou uma vez, quando eu trabalhava na CEMIG, coisa de mais de 30 anos atrás. Eu me lembro uma vez que ia ter uma reunião lá em Nova Lima, com o meu chefe. Aí o que o meu chefe fez? Ele chegou mais cedo e colocou 4 contas, somar e subtrair, no quadro, com giz mesmo. Aí foi chegando a turma toda, devia ser umas 8 pessoas chegando para a reunião. Todo mundo viu a conta que estava errada. A errada todo mundo enxergou. Todo mundo enxergou e falou com o meu chefe: